Olá, bem-vindos à primeira emissão na Lagamars TV de Já Agora. Já Agora é um programa de informação, de novidades, de comunicação com personalidades e figuras de Sintra, do nosso meio cultural, cívico e artístico. Para a nossa primeira emissão, convidámos João de Oliveira Cachado, ativista, professor, melómano, amante de Sintra, pessoa a quem o Sintra muito deve e de quem não podemos esquecer os conselhos e as opiniões ajuizadas. Bem-vindo, João. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Diga-me, nestes anos todos de Sintra, desde que foi classificada como Património Mundial, fez agora em dezembro 20 anos, que mudanças, que alterações positivas e não tão positivas sente que decorreram da classificação e que as pontos são palpáveis? Sintra é uma terra extremamente exigente, Fernando, como sabe, não é? Qualquer alteração é como um desafio que só causa desassossego. Mesmo que o resultado, portanto, dessa alteração seja positivo, é um novo desafio que coloca. Se quisermos, e eu não entro nesse discurso, se quiséssemos salientar, portanto, momentos mais positivos, se calhar haveria, e poderíamos elencar uma série deles, mas permita-me ter uma ideia, portanto, mais global, propiciar uma ideia mais global. E nesse sentido, eu diria, portanto, que Sintra não está tão, portanto, alterada quanto isso em relação, portanto, aos 20 anos que passaram. 2 décadas. E acha que era positivo se tivesse alterado? Em que sentido? Há alterações que deveriam ter acontecido, que deveriam efetivamente ter acontecido. Nomeadamente? No que respeita ao património pesado, àquilo que nós consideramos joias da coroa, elas estão muito bem entregues. Portanto, você sabe tão bem como eu que a Parques de Sintra, portanto, tem feito um trabalho meritório, portanto, na conservação, preservação, defesa, recuperação de todo esse património, que na realidade, de há 20 anos, desde que a empresa foi constituída no ano 2000 e ignorando aqueles 5 primeiros anos que são para esquecer, porque na realidade foi um desassossego muito grande, com o advento da administração, portanto, do professor Lamas e, subsequentemente, nós, a esse respeito, estamos descansados. Portanto, o património, essas joias pesadas, estão muito bem entregues. E acha que a estrutura orgânica que foi criada, nomeadamente ao nível de uma sociedade de capitais públicos, é o modelo que a Unesco, em certa altura, aludiu quando pedia uma task force para as zonas em risco de Sintra? O modelo legislável, então, corresponde aos anseios e às necessidades? Com algumas alterações, portanto, que ainda estão por se fazer, por se concretizar, o modelo não me causa qualquer transtorno. Portanto, a empresa de capitais públicos, com o perfil que tem, está mais que demonstrado que tem feito um bom trabalho. E, portanto, no que respeita ao estatuto, digamos, da empresa, não me causa transtorno. E do património, da situação atual, que quer destacar um ponto ou 2 menos positivo, a carecer de intervenção urgente? E na sequência do que eu vinha dizendo, portanto, importa ter portanto, uma ideia global, portanto, sistémica, integrada e articulada desta coisa que é o património. O património não são aquelas peças. Portanto, para que aquelas peças vivam tanto quanto nós desejamos, imperioso se torna que aconteçam as tais transformações. Quais sejam? O trânsito. Por exemplo, como é que nós continuamos a ter o acesso
aos pontos altos da Serra, onde algumas dessas joias estão implantadas, caso da Pena, do Castelo dos Mouros, portanto, do Convento dos Capuchos, Monserrate, inclusive, embora não alto, mas em plena encosta da Serra, como é que nós portanto, podemos permitir e continuamos a permitir que se faça um trânsito, portanto, naquelas estradas, não é? Tão descuidado, tão crítico em relação ao ambiente. Portanto, não pode ser. E o que é que sugeria que pudesse dar resposta a esses problemas que se já vêm arrastando ao longo dos anos? Fernando, quer dizer, vamos lá ver. Aceder à pena, não é verdade? E já tivemos, se bem se lembra, uma altura em que só se subia à pena através de transportes públicos. A padrinha é uma solução absolutamente, inequivocamente. Quer dizer, sou completamente a favor de fechar o acesso aos pontos altos da Serra, portanto, aos transportes individuais, aos carros individuais, e de maneira alguma, como hoje ainda acontece, portanto, que haja parques de estacionamento praticamente à porta da pena, não é verdade? Convidando as pessoas a levarem, portanto, os seus automóveis até aquelas imediações, o que é perfeitamente contra tudo quanto está, portanto, sugerido por documentos oficiais nacionais e internacionais. O professor Pradinha Ribeiro, que é bem conhecido aqui da comunidade sintrense e nosso comum amigo, que foi um dos promotores da candidatura de Sintra a Património Mundial, em 1995, disse recentemente que Sintra era uma experiência. Sintra era um sítio onde não só o património material, mas os cheiros, os sentidos, as emoções teriam que se prevalecer, porque Sintra é mais que um espaço, uma experiência. Colabora esta visão? Completamente, quer dizer, estou completamente de acordo. Sintra e, portanto, a paisagem cultural de Sintra, este território que está classificado, na verdade, nós não podemos esquecer que não é um museu que se visita, é uma terra que é vivida, portanto, por uma série de pessoas portanto, de comunidades vizinhas, na verdade, que habitam esta paisagem cultural. E acha que as comunidades, a sociedade civil, têm correspondido à defesa do património e do legado histórico à altura da importância de Sintra? Se nós tivermos em consideração que há associações em Sintra, portanto, na sociedade civil, portanto, que estão preocupadas e que têm correspondido a desafios, portanto, aos desafios dos dias que correm nestes 20 anos, estamos de acordo, Fernando. Fernando está ligado e é presidente de uma associação, eu também. Há amigos nossos que estão altissimamente motivados nesta luta, nestes desafios de todos os dias, mas em relação aos cidadãos, ao cidadão comum, estamos longe de que isso aconteça na realidade. Há um trabalho ainda a fazer. Há um trabalho todo a fazer. Mudando um pouco de tema, mas não de geografia, o João Cachada é um conhecido melómano e tem-se preocupado com os programas e a qualidade do Festival de Sintra, que foi um festival que fez o ano passado 50 anos e que teve aqui, sobretudo, um festival da pianística. Pode-se dizer que os grandes pianistas contemporâneos já por cá passaram. Muito sobre o patrocínio e o mecenato da Marquesa Olga de Cadaval. O que é que acha que deve ser feito para dinamizar e internacionalizar, de certa forma, dar uma maior visibilidade às próximas edições desse festival? Fernando, falou na Sra. Marquesa de Cadaval, falou na qualidade do Festival de Sintra, nos 50 anos do Festival de Sintra. O Festival de Sintra é, portanto, no todo nacional, o festival que tem pergaminhos mais arraigados, extremamente honrosos. Não há outro. Por aqui passaram todos os grandes do mundo, todos os maiores, na verdade. Portanto, Sintra atingiu uma craveira tal, portanto, como referencial da pianística mundial, disse muito bem, romântica, portanto, desde 1956,
ano em que, portanto... Os encontros musicais de Sintra. Exatamente, começam, depois são interrompidos durante 8 anos, a razão pela qual o ano passado se comemoraram os 50 anos, mas não a 50ª edição, mas não os 50 anos do festival. Mas, dizia eu, a craveira subiu a um tal ponto que nós não podemos permitir, aliás, como em domínio algum, quando se atinge um determinado nível, ou se mantém, ou então para-se. E o que nós temos estado a suportar de há uma década a esta parte, bem posso dizer assim, é, portanto, uma flagrante baixa de qualidade do festival, que não está à altura de Sintra. Portanto, nós temos que pensar, não é preciso trazer galácticos, portanto, ao festival, não é preciso pagar cachês fabulosos, não. Pode-se ter um festival muito digno, com imensa qualidade, portanto, apostando em novos valores, por exemplo. Portanto, tal como vinha dizendo, não é preciso trazer ao festival nomes fabulosos, na verdade, para se ter um festival digno. Agora, é preciso manter a tradição da máxima qualidade que isto atingiu. Nós não podemos vir por aí abaixo, de maneira alguma. E que modelo acha que deveria ser adotado do ponto de vista organizativo em futuras edições? A Câmara assumir a direção do festival acha correto? Ou seria necessário uma empresa, uma fundação, a quem fosse entregue de forma permanente a gestão e a programação dos festivais de Sintra? Não acho que se pudesse, digamos, privatizar, entregar a uma outra entidade. A Câmara tem gente capaz, inclusive algumas pessoas que estão afastadas neste momento da organização do festival, mas que estiveram ligadas à organização do festival com uma qualidade, portanto, muito assinalável. O que eu tenho insistido e dito a alguns dos responsáveis é isto, Fernando. A Câmara tem que ter uma equipe afeta ao festival durante todo o ano. Há trabalho para... Não é preciso meia dúzia de pessoas, basta 2. Portanto, durante todo o ano há uma série de coisas que têm que ser feitas. E essas pessoas têm que as fazer inequivocamente. Não deixar, portanto, para umas semanas antes do festival, portanto, o programa de sala, os contactos com os hoteleiros, isto aqui não pode ser. Não pode ser. Este ano, precisamente, verdade seja, e é bom que se assinale e diga-se, portanto, a Câmara consegue, portanto, anunciar o festival com uma antecedência muito considerável. Não vamos entrar agora em pormenores de qualidade relativamente à programação, mas eu insisto nesse aspecto. Ter uma equipa afeta à organização. Sem isso, não se vai dar. Passando agora a alguns aspectos mais de ordem pessoal e subjetiva, o João Cachado, aos nossos espectadores, se tivesse que sugerir um passeio, um primeiro olhar, um olhar subjetivo sobre Sintra, que volta recomendaria a quem venha a Sintra pela primeira vez? Pois muito bem, eu sou um caminheiro, portanto, todos os dias faço 6 km, portanto, há muitos anos. Diversifico as minhas caminhadas. Há uma que se calhar eu aconselharia, que era começar no coração da sede do Conselho, junto ao Centro Cultural Olga Cadaval, e sair dali, portanto, em direção à Correnteza, não é? Passa a Correnteza, entra, portanto, no caminho que vai passar pelos passos do Conselho, Volta do Luz, Centro Histórico, e a partir daí, cuidado, porque vai começar, portanto, uma outra linguagem, não é? Deixa a Igreja de São Martinho, passa a Lawrence e interna-se, portanto, no caminho para a Regaleira, passa e, ao chegar à Regaleira, em vez de continuar para Setiais, toda a gente conhece, por que não descer?
descer, portanto, a Trindade Coelho, chama-se aquela ruazinha, portanto, que há a seguir ao largo da Quinta do Relógio, Trindade Coelho, por ali fora, até ao entroncamento, que é o caminho da Fonte dos Amores. Ou continua, portanto, à sua esquerda e entra no caminho das Quintas, não é verdade? Boiça, por exemplo, ou desce, não é verdade? E faz um percurso que para mim é cordial, é mesmo do coração. Portanto, desce junto à Quinta dos Castanheiros e entra à direita no caminho dos Castanhais, que deve ter sido o caminho mais pisado, mais caminhado pelo Eça de Queiroz, que nós tanto temos presente. O Eça de Queiroz alugava, portanto, uma quinta nesse caminho, percebe, Fernando? E, portanto, uma casa que a mulher, a senhora Emília, detestava, achava que aquilo era alcantilado, que era uma coisa horrorosa, não queria de maneira nenhuma, mas ele vinha para aqui, portanto, como sabe, e fazia esse caminho. Esse caminho atualmente está abandonado. É uma vergonha para Sintra quando nós falamos e tanto nos abençoamos dizendo que a capital diz e daquilo e daquele outro. Eu não entro nesses reclames ordinários porque, enfim, tem muito que se lhe diga. Agora, tem muito que se lhe diga e que se veja e que se trabalhe, porque esse caminho dos Castanhais é uma pérola. É uma pérola que os caminheiros podem fazer e que eu aconselho. Portanto, no fim do caminho dos Castanhais estão nas traseiras do hotel, daquele hotel grande da vila, não é verdade? Sobem novamente ao centro histórico e aí, olha, há imensas coisas para fazer. Richard Strauss, filho, uma vez, visitante Sintra, chamou ao Palácio da Pena o Castelo de Klingsor. Sintra terá já tido o seu Parsifal? Pois, o Richard Strauss me disse quando ali esteve, isto não é lenda, porque ele escreveu mesmo, não é verdade? Que era o dia mais feliz da vida dele. Portanto, que estava perante o castelo de Klingsor. Klingsor, pronto, e o jardim de Klingsor, não é verdade? Faz parte da mitologia do Parsifal, como o Fernando diz, e muito bem. Uma última pergunta. Há esperança no futuro? Toda, Fernando, toda, quer dizer, e o seu entusiasmo, o meu entusiasmo, dos nossos amigos, nós somos imbatíveis, quer dizer, andamos há dezenas de anos nisto, não é verdade? E, portanto, já demos provas de que, venha quem vier, a esperança está sempre à nossa mesa. E, portanto, obrigado, José Fachado, pela sua participação. Foi a primeira emissão de Já Agora. Virgílio Ferreira escreveu um dia que Sintra é o sítio onde a história se fez jardim. É com jardineiros como João de Oliveira Cachada e outros que continuaremos a fazer Sintra, esta terra, esta experiência, um lugar cada vez de mais futuro e de mais esperança. Até à próxima.